Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred, e já vamos pedir pro pessoal deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais usuários, né, Xande? Com certeza. Boa noite aos nossos convidados, querem se apresentar aí pro pessoal que está assistindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alexandre, Fredão. Sou o Dair Barbeta, sou sócio junto com o Vitor na Alto Vale Contabilidade. Para nós é um prazer estar aqui, poder estar compartilhando um pouquinho da nossa vivência. Nosso muito obrigado pelo convite estendido para a gente aí. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite Fred, boa noite Xande. Agradecer aí a oportunidade de poder estar aqui hoje à noite, né, fazendo esse bate-papo, né, essa troca de experiência, poder falar um pouco da gente, poder falar um pouco do nosso negócio também. Meu nome é Vitor Paulo Bogo, eu sou natural de Presidente Getúlio, me criei na Serra Vencida, morei lá até os 18 anos, depois vim para o centro, como diz, né. Então, hoje, sócio do Dair Barbeta, na Alto Vale Contabilidade, já desde 2010, né, então, contando um pouquinho ali, rapidinho também, eu, nos 18 anos, vim para Presidente Getúlio, trabalhei 1 ano e meio numa madeireira, aqui no Revólver, né, a Nova Sul, na época, que hoje o Odelei até que toca ali a empresa também, a madeireira. E depois, no anos 2000, aí o Dr. Vitor Cipriani, né, que na época o escritório... ele tinha o escritório de advocacia e também a contabilidade. Aí me fez aí tive a oportunidade de começar então a trabalhar na contabilidade ali como diz, estagiário e aprendendo, né? Barbeta, quer contar da tua história também? Bom, minha história de vivência, né? Me criei praticamente no Ribeirão Uru, uma localidade aqui próxima do centro, né? Bom, a minha infância foi praticamente no interior em si, principalmente no meio dos pastos, futebol e, né? Claro que tinha as obrigações diárias, sim, que era sagrado, né? Não tinha como fugir da roça de tirar leite, buscar trato e tal, né? Mas em 2015, a gente... com o crescimento, vamos dizer assim, necessidade de buscar renda. Em 2015, comecei como estagiário no Correio aqui em Presidente Getúlio, na época era carteiro. Por 2 anos, então, eu fiquei no estágio. Então, eu vou te corrigir, Barbeta, 95. 2015 desculpa, já abriu, já. 95, não, 2000, exatamente, não. 95. 95. Não estava batendo as contas ali, mas... Não, em 95, aí comecei o estágio no Correio, ficamos por 2 anos. E logo em seguida, com o término, que era o estágio, né, o contrato com o governo e o colégio, e logo em seguida aí comecei a trabalhar justamente com o Dr. Vitor, né, que hoje é advogado, mas na época eles tinham um escritório de contabilidade, juntamente com os irmãos. Eram 3 irmãos, o Vitor, o Laudelino e o Nildo, né? Na época, quando ingressei como primeiro funcionário deles, né, ali junto com o escritório, então eles estavam segmentando, estavam começando a abrir setores, vamos dizer. Tanto é que comecei na parte de contabilidade mesmo. O Dr. Vitor, naquele tempo, já tinha ingressado na advocacia, então ele já estava estudando. E o Nildo e o Laudelino já estavam com os trabalhos na corretagem de seguro, né? E aí eu entrei ali justamente para poder iniciar, com 0 de conhecimento, mas a gente, né, iniciou ali o ponto de partida, digamos, o primeiro vínculo empregatício mesmo, né? E aí, passado 97, aí iniciei no escritório ali com eles e tal, e foi aí até 2010, como funcionário, e dali então para frente, junto com o Vitor, que era sobrinho, a gente mesmo iniciou o escritório em si, né? E aí fui dando sequência.
não é? Hoje, na época, a gente iniciou nossos trabalhos no escritório em cima da Autelite. Eu lembro. Hoje é o espaço Fiat ali, né? Mas em cima da Autelite, a gente... era um apartamento, mas que a gente transformou em escritório, na qual iniciamos nós 4. Nós 2 e nossas esposas, né? E aí foi indo, fomos desenvolvendo. 4 anos depois, a gente fez a aquisição de uma sala comercial. E aí fomos crescendo, a sala comercial ficou pronta. Hoje temos uma sede própria do escritório mesmo. Contamos hoje numa equipe de 20 pessoas trabalhando no escritório, né? Juntamente com a gente. Né? E estamos aí. Né? Essa é um pouco nossa vivência, nossa história, vamos dizer assim. E essa parte contábil, eu sei que a área da contabilidade é bem ampla, tem a área fiscal, a área... Enfim, tem algumas aí pra gente citar, né? Mas como é que era isso? Vocês começaram a trabalhar já há bastante tempo. Mudou muita coisa? Acredito que sim, né? Mas assim, que vocês podem destacar, assim, que... até questão mesmo pela burocracia em si, a gente sabe que as empresas contratam um contador, né? Muitas vezes porque não dão conta de fazer tudo, né? E estão ali para prestar esse serviço ali para a parte, vamos dizer, contábil da empresa, né? Mas vocês podem destacar que mudou desses anos para cá, assim? Nossa, a mudança foi da água para o vinho, vamos dizer assim. Na nossa época, quando eu ingressei, ainda era manual. Tinha os livros manuais, cálculos, as declarações, era manual. Peguei a fase da máquina de escrever, então era praticamente manual. Passados aí em torno de um ano depois, é que foi adquirido o primeiro computador. Então, quer dizer, a gente pegou parte manual, mas já iniciando com a tecnologia. Então, veio o computador e aí começou a evolução. Né? Mas, um exemplo, na época, beleza, havia coisas manuais e tal. Hoje, se não tiver um computador, não tiver internet, para. Não faz nada. Não faz nada. Então, assim, não tem como fazer uma comparação. A evolução, ela foi e continua tendo. Sim. A gente pensa assim, que hoje, o que veio, não tem mais o que evoluir. Ao contrário, a gente sabe que a gente já estamos evoluídos, vamos dizer assim, mas tem muito ainda a evoluir, a melhorar bastante, na questão. né? E isso aí, a questão tecnológica, ela não vai parar nunca. Né? São sempre melhoramentos e melhoramentos e melhoramentos. Né? Só para complementar também, né? Então, no que o Barbeta falou, né? Nessa jornada, vamos dizer assim, né? Do que mudou e o não mudou, né? A contabilidade em si, ela tem a espinha dorsal dela, né? A essência dela, ela nunca mudou, né? O porquê que ela existe, né? Sim. Para registrar os fatos, para a gente mensurar os fatos diariamente, para assim você pode, então, poder falar e contabilizar tudo dia a dia, e assim a gente tem registrado todo o patrimônio de uma empresa. Então, a contabilidade, a essência dela é essa, né? De poder registrar todos os fatos desde do ponto que você constitui uma empresa, e a partir dali você dizer a saúde financeira que a empresa tem, o patrimônio que ela tem, se ela está agregando valor para a sociedade ou não. Enfim, a gente, através da contabilidade, a gente consegue dizer e mostrar, né, a saúde da empresa como um todo. Então, é bem nessa linha. Então, nisso não mudou. Mas, como o Barbeta falou, quando eu comecei na contabilidade, né, um pouquinho depois que o Barbeta, em 2001 eu comecei, era um computador em preto e branco com um sistema em DOS. Então, totalmente diferente do que hoje. Ainda tem, talvez, alguma coisa em DOS, mas é muito raro tu encontrar isso dentro de um escritório de contabilidade. E na nossa época era o preto e branco, quando eu comecei,
E muitas coisas eram manuais, né? Por exemplo, muitos formulários, seguro-desemprego, né? Várias declarações, vários requerimentos, a gente fazia tudo datilografado, era tudo máquina de escrever. Por exemplo, a parte do FGTS, né? Hoje a gente gera o arquivo e já está migrando de novo, já estamos indo para uma outra fase. Mas a gente processava o arquivo no nosso sistema, a gente gravava isso num disquete, imprimia um comprovante e lá ia o Bogo uma vez por mês, antes o Barbeta ia, depois ia lá no BESC. Ia lá no BESC, fazia o protocolo daquilo tudo, registrava e deixava os disquetes lá para aquilo ser gravado e ir para a caixa, né? E lá depois fazer a individualização do arquivo, né? Para cada colaborador, de cair isso era por empresa, né? Uhum. Então fazia individualização através desse arquivo, levava lá, registrava e ia para a caixa para depois, quando pagava a guia do FGTS, né, cair para a conta de cada colaborador. Hoje a gente faz esse processo, mas ele é todo digital. Online, né? Você gera o arquivo Sem também. falar da rapidez, né? Sim, sem pensar nisso, né? Rapidez, segurança, né? Sem contar. Sim. Então, hoje, né? Aquela época era assim, na nossa época lá que a gente iniciou, depois continua gerando esse arquivo, processa também no arquivo do Cefip, e aí você já faz a transmissão do arquivo via sistema da Caixa, né? Uhum. E agora a gente já está migrando aí para uma plataforma, depois da metade do ano que vem já deve entrar, o FGTS Digital, que é totalmente diferente também, né? Não é que é totalmente diferente, mas ele já tem uma validação diferente, que ela é através do E-Social, que a gente vai também falar um pouco aqui do E-Social, né? Uhum. Então, que é uma plataforma integrada, ali você alimenta todas as informações, e o FGTS também vai ser alimentado através do E-Social. Já vai ter um canal específico, então já elimina algumas burocracias que a gente tem hoje e algumas dificuldades que a gente tem em relação ao processamento, né? Desses arquivos no dia a dia, de individualização, enfim, é uma parte bem técnica, assim, né? Até de falar, mas que gera, nós lá dentro do escritório, a gente sabe da dificuldade que tem às vezes quando dá essas situações, então a gente está evoluindo muito, né? A questão tecnológica, já antes da pandemia, já vinha acelerada, e depois da pandemia mesmo né? Acelerou demais, sabe? Até uma coisa que eu fiquei sabendo ali, eu não sei se está em fase de teste ainda, mas vocês guardam bastante papel, né? Registro das empresas. E agora estão a folha de pagamento agora vai ser tudo digital. Não sei se vocês estão fazendo um teste disso. Meu irmão, ele tem empresa, ele falou que daí vocês estão fazendo um teste com umas empresas. Então é legal que cada vez vai eliminando também esse papel, né, todo, né? Porque imagina quantos registros vocês têm que ter lá dentro e de cada empresa, tudo separadinho, né? E a tecnologia está vindo dessa forma ali para realmente digitalizar tudo, deixar tudo isso no arquivo, né? Na nuvem, no caso, né? Num sistema aí, não em papel. Hoje, na verdade, nós internamente que eliminamos 100% papel. A gente não tem mais... Nós tínhamos um espaço lá de uns 65 metros quadrados de arquivo morto. Né? A gente tinha, de fato, uma estrutura para o arquivo morto. Sim. E a gente acabamos de ir aplicando a LGPD internamente no escritório e tal, e consequentemente a gente adotou alguns procedimentos e alguns processos, né? E um deles foi a eliminação do papel. Pô, que massa. Então hoje o nosso arquivo morto ele é 100% digital. Por mais que tenha alguns clientes ainda... conseguiram ainda, vamos dizer, eliminar o arquivo passado lá, tipo, conseguiram ainda digitalizar ele... E agora não existe mais, então, esse... Não. Pô, que massa, porque né? Existe, no processo do arquivo, digamos assim, tem documentos com sua validade. Né? Tem um exemplo. Documentos fiscais, impostos, notas fiscais. Tem o seu prazo de 5 anos. É o tempo que, de fato, o fisco pode vir a exigir algum comprovante, algo nesse sentido. Né? Então, 5 anos, beleza, está armazenado. Passou disso, automaticamente ele não tem mais, não vou dizer que não tem mais validade, mas perdeu-se qualquer efeito de cobrança. Que a gente sempre tem aquela questão de você guardar as informações para justamente, se for indagado, se o fisco nos solicitar, você consegue... prova, né? Isso aí, você consegue apresentar. Então, essa é a questão da guarda.
né, para você poder estar apresentando. Então, toda essa parte do arquivo, a gente fez justamente o quê? A gente já tinha uma parte já digitalizada, né? A gente fez os registros e devolvemos ao cliente as informações, o papel. E no demais, hoje, tem alguns clientes que ainda não conseguem 100% ser digitais, né? Então, a gente está trabalhando na melhoria. Sim. Né? Porque é um trabalho de formiga, aos poucos, né? E você vai indo, você vai evoluindo, e você vai né, conscientizando, e com isso a gente vai eliminando. É que a tecnologia hoje digital não tem como você mais voltar. Infelizmente, a tendência Sim. nuvem, eliminação de papel, pelo fato também de você acelerar os processos. Sim. É uma tendência que você não volta mais. E com isso vai uma evolução. É uma evolução. E hoje, tipo, imagina se tivesse que armazenar tudo, cada dia com mais empresas surgindo. Ele falou ali que vocês tinham um espaço aqui 65 metros, falou quadrado. Isso é bastante coisa pro cara ter ali, querendo ou não, é um espaço inútil, né? Porque tá ali só pra, né? E bom que agora, geralmente as empresas novas, elas já começam já no digital, né? Essa que é a grande vantagem. Às vezes, para uma empresa mais antiga, lógico, depende do ramo, tu é obrigado a ir pro digital, então não tem isso. Mas às vezes tem aquelas que não exigem tanto no... Só que agora já tá... A cada dia eles estão fazendo um novo sisteminha, uma coisa, no fim das contas, para ser 100% digital, eu acho que não vai demorar muito, né? Hoje, assim, né, nesse quesito do arquivo, por exemplo, nós, como o Barbeta falou, a gente tenta trabalhar com o mínimo de papel possível. Por exemplo, arquivo, a gente eliminou. A gente fez toda essa transição para o digital, boa parte do que a gente já gerava de documentos, ao invés da gente fazer impressão, a gente já gerava em PDF e tudo mais, já gera, né? Então, muita coisa do que é processado lá dentro, por si só, que a gente processa no dia a dia, já é transformado em PDF, em documento de arquivo digital, né? E o que vem do cliente, a gente está fazendo esse trabalho de mão dupla, como o Barbeta falou, um trabalho de formiguinha, conversando com clientes, uns mais, outros menos, né? Para que venha também cada vez menos papel, e quando vem, a gente já faz a contabilização, já digitaliza, já joga para o arquivo, depois a gente contabiliza e assim a gente vai trabalhando, né? Então, por exemplo, no departamento fiscal, a gente já consegue lidar com pouco e nada de papel, né? Porque praticamente todas as notas fiscais, elas são eletrônicas. Tanto as notas recebidas pelo cliente, tanto as emitidas pelo cliente, né? Então, isso já fica, já é gerado por um sistema, já gera um XML, fica armazenado no próprio sistema do cliente e também na Receita Estadual. Então, a gente busca esses documentos, tanto do cliente via arquivo ou pelo SPED, né? E também dá para buscar na Receita Estadual isso. Aí a gente processa, já faz todo o cálculo, enfim, deixa tudo armazenado e assim a gente caminha sem precisar de papel. Então, o desafio um pouco maior é no departamento pessoal, né? Porque ainda tem aquela demanda, por exemplo, a parte do FGTS ainda tem uma transição ali para hoje, por exemplo, uma guia de FGTS, tu tem que deixar ela guardada 30 anos, pelo menos, né? Então, mas tá evoluindo. Por exemplo, a próxima fase ali com relação ao FGTS digital, a gente vai ter um portal que a gente vai poder consultar as guias, inclusive, né? E hoje ainda está um pouquinho diferente esse processo. Mas no departamento pessoal ainda a gente lida com bastante papel, né? A gente processa, porque tem o outro lado que é o cliente, né? Então, tem os combinados e tudo mais. Então, tem daquele que a gente já recebe em formato digital, a gente já processa e já devolve também em formato digital, mas tem daquele que ainda é papel. Isso vai ser só aos poucos, né? E o contábil é a mesma coisa, né? A gente precisa fazer o fechamento ali, que é o contábil. A gente também vai fazendo essa via de mão dupla, né, com o cliente, trabalhando o software e buscando a tecnologia, fazendo a tecnologia trabalhar a nosso favor, né? O Xande falou da folha de pagamento, né? Em formato digital, né? Então, Xande,
E Fred, é uma realidade nossa hoje já, né? Então, a gente ainda tem muito enraizado na gente aquela questão da insegurança, né? De trabalhar com digital, de não ter mais a minha folha de pagamento na mão, de não assinar a folha, às vezes de não receber o dinheiro na mão do meu pagamento, né? Uhum. Mas hoje, nós, lá no escritório, por exemplo, a nossa empresa, a Alto Vale Contabilidade, ela já, desde abril de 2001, nós não imprimimos mais nenhuma folha de pagamento, nem folha de férias, nem 13º, nada. A gente tem automatizado, né, pelo nosso sistema de contabilidade da SCI. Então, lá tem o SCI Report, que é onde a gente sobe a folha de pagamento em PDF, né? E o colaborador, através do e-mail dele, então ele tem um login e uma senha, que é só dele, e ele acessa o SCI Report, ele baixa, ele visualiza e baixa a folha de pagamento para ele. Uhum. E a gente faz o pagamento, deposita na instituição financeira. Uhum. Né? Então, isso a gente já faz há mais de um ano. Então, hoje a gente já está também trabalhando em alguns clientes, né? O Daniel lá na Proteste, a gente tem outros clientes também, a Demarcon, que a gente já está alinhando, a Zaton também, a gente tem alinhamentos, e que usam a folha de pagamento digital é menos, né? Mas a gente está fazendo um trabalho de divulgação, porque não é simplesmente dizer assim, eu vou aderir à folha de pagamento digital. Eu preciso estar com os dados dos colaboradores todos atualizados, né? Principalmente, eu tenho que estar alinhado em fazer o depósito do salário desse colaborador, né? Tanto salário, 13º e férias. Eu tenho que estar fazendo instituição financeira, ou seja, né? E também eu preciso que esse colaborador tenha o acesso à internet, tenha um celular, um computador, porque ele tem que ter o acesso ao meio digital, né? Sim. E ele tem que ter um e-mail, né? Então, esses são os requisitos mínimos. E aí é cultural também, né? Então, a gente faz o alinhamento com o cliente faz um alinhamento com o colaborador, né? Começa a namorar a ideia até que dá certo. Mas hoje, por exemplo, para os nossos clientes, a gente consegue, por exemplo, se vem um cliente amanhã lá no escritório, a gente consegue dizer para a gente, eu quero implantar a folha de pagamento digital, eu não quero mais folha de pagamento impressa. 100% válido, né? A gente tem essa disponibilidade, não é difícil, é prático, é fácil, é simples de fazer, né? Só tem essa questão de cultura mesmo, né? Da pessoa ela tem que comprar essa ideia, ela tem que incorporar isso, a questão do né? patrão, acho que ficou até um pouco mais fácil, né? Normalmente tem a cabeça um pouco mais aberta, mas aí tu tem vários colaboradores e passar isso para eles, né? Tem os mais antigos, então às vezes fica uma barreira, né? Sim. Existe, porque se tem 2, 3 que não querem, não vai fazer, né? Então... até dá para fazer, né? Eu digo, não é porque, por exemplo, às vezes tu pega uma empresa com 50 colaboradores, com 20, com 30, dá para fazer 100, uma porção. Dá para fazer, porque a gente faz, como eu falei, né? A gente não é simplesmente pegar e fazer. A gente tem toda uma conversa com o cliente conversa com os colaboradores dele, né? Tem toda uma organização, a gente faz uma declaração onde que o colaborador assina aquele da ciência da folha em formato digital, e se porventura ele não tem o acesso, ele comunica à empresa, a empresa faz a impressão da folha para ele, por exemplo, né? Então não vai deixar de evoluir nesse ponto, de ganhar tempo nisso também, por causa talvez de 1 ou 2 ou 3 colaboradores que de repente não tem a condição naquele momento, né? Então dá para né, a empresa pode continuar com aqueles colaboradores, por exemplo, ainda numa folha impressa, e com os demais ela pode seguir com a folha em formato digital. Que legal. Sem problema nenhum. E como já, por exemplo, há muito tempo já se faz também, né? O cliente, ele tem a área do cliente dentro do sistema, né? Então, por exemplo, não é diferente com a gente. O nosso cliente também, a gente consegue alimentar, por exemplo, a folha de pagamento pro cliente, né? Por exemplo, a gente pode calcular a folha, fazer a validação, mandar para o cliente, para ele fazer a validação e a gente disponibilizar para ele, não só para o colaborador, disponibiliza para o colaborador, mas primeiro para ele, para a empresa e depois para o colaborador, tudo em formato digital. Assim, guias de impostos, demonstrativos de faturamento, relatório de faturamento da empresa. Então, vários documentos do dia a dia que o empresário precisa,
ele não precisa, por exemplo, vir lá no escritório buscar, né? A gente hoje consegue, a gente trata por e-mail, trata pelo WhatsApp, mas principalmente de uma forma mais segura, se consegue disponibilizar através do SC Report, né? Que é uma área restrita de acesso exclusivo do cliente, ele vai lá e busca e vai estar sempre lá, né? Sim. Então, isso a gente ainda não tem na maioria dos clientes, né? A gente vem trabalhando aos poucos, mas, assim, difundindo cada vez mais essa ideia para que os clientes tenham também mais tempo para aquilo que realmente eles precisam no dia a dia, que é dedicar energia para a gestão, né? Sim, até por isso, é para isso que eles contratam vocês, né? Porque para realmente conseguir focar mais na gestão da empresa deles e deixar, né, vocês como profissionais cuidar dessa parte contábil, né? É isso aí. É que essa questão tecnológica, como você frisou antes, as empresas novas que hoje iniciam já vêm numa era tecnológica. Uhum. É mais fácil a iniciativa, essa migração, essa introdução, né? Você não tem... parte, digamos, inclusive do empresário, não, bacana, vamos fazer aqui e tal, né? Não cria, digamos, barreiras. Sim. Né? Porque já são mais evoluídos. Já são, normalmente, mais jovens, mais, né, cabeça aberta, tem tudo isso aí. Isso aí, né? Que já estão... mais familiarizado com a tecnologia, né? Exato. A gente não pode fazer uma comparação, não que né? Não que não dê, mas se eu comparar hoje um jovem de 20 anos e comparar com um senhor de uns 65, 70, a resistência vai ser bem maior, né? Porque ele já estava acostumado com papel, ir lá, voltar. Ele estava naquele ritmo, naquele costume. Aquilo traz segurança para ele, né? Pega uns alemão teimoso aqui na nossa região, né? É uma segurança, porque aqui no computador ou no celular, ele entende que isso não é seguro. Né? E como é que eu vou fazer? E como é que eu provo isso e aquilo, né? Vem aquela questão. Então, é no papel. Né? Tem gente que às vezes não se sente seguro em fazer uma transação bancária. Sim. Fazer um Pix, ou fazer uma transferência, ou pagar um boleto. Mas tem como pagar pelo celular? O cara fica naquela, né? Mas hoje em dia, cara, a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida e agilizar... o trabalho e... Hoje, por exemplo, a gente consegue atender um cliente 100% online. 100% online digital. Nós conseguimos atender sem dificuldade nenhuma, né? Por exemplo, não importa, tá em Ibirama, tá em Rio do Sul, tá em Blumenau, tá no Rio de Janeiro. Claro que ali no meio tem algumas particularidades para se ajustar, para atender um cliente mais à distância. Mas hoje é totalmente possível. Né? Dentro por exemplo, dentro do nosso meio, né? Dentro da contabilidade, hoje, o próprio nosso sistema que nos atende, né? Ele nos dá essa condição, né? de trabalho. Então, a questão é cultural, né? Eu sempre digo, de dentro para fora. Né? Então, a gente começa pela nossa empresa, fazer esse desenvolvimento com nós, como gestores, a gente faz o desenvolvimento com cada colaborador também, para que eles também têm que ter essa, vamos dizer assim, essa mentalidade mais digital, né? Então, é por aí que caminha. E aí, através dali, a gente também, daí vai para fora. Né? Aí vai para o cliente. Então, a gente tem de tudo. A gente tem aquele cliente que é bem analógico, aquele que já é mais meio a meio, aquele cliente que é bem digital. Então, nós atendemos... Né? A gente procura, como a gente tem uma carteira de cliente, por exemplo, nós temos clientes há mais de 30 anos, que estão desde a época que nós trabalhávamos na contabilidade Cipriani, que era do Dr. Vitor, o Nildo e o Laudelino, né? Quando começaram, eles lá, daquela época nós temos clientes, né? E esses clientes, então, ainda estão aí com a gente. Então, a gente não pode simplesmente... e de cima para baixo, dizer para eles, de uma hora para outra, agora vai ser assim. Então, a gente vai trabalhando aos poucos. Né? Nossa cidade, uma cidade também um pouco mais de interior também, né? Então, é algo que vai se desenvolvendo, a cada tempo vai se tendo mais segurança em trabalhar. Então, por exemplo, a gente colocou, por exemplo, assim, trabalhou a automação num cliente.
opa, aquele cliente está trabalhando, deu tudo certo, daqui a pouco ele vem e fala pro outro, pô, eu já estou trabalhando assim e tal, pode ir firme que dá certo, não é complicado, é de boa, e assim vai indo. Cada um tem seu ritmo, né? Isso, e nós estamos totalmente sempre dispostos, né, a fazer com que dê certo. A gente sabe que no começo não é simplesmente vir e colocar e achar que eu vou botar para rodar e deu certo. Não, tem vários aspectos, né, pontos a ser trabalhados ali no meio, mas sem dificuldade nenhuma. E o bom é que vocês vão cada vez mais se aperfeiçoando, né? Então, e daí, quanto mais vem, mais vocês vai... Porque assim, a gente sabe que hoje é assim, daqui a um ano vai mudar, alguma coisinha muda, né? Às vezes até no mesmo... mesmo que já dentro do digital, às vezes o cara pensa, pô, o cara já tá num ritmo, de repente, não, agora o governo mudou tal coisa, agora vai ser feito assim, né? Eu não sei, a nota fiscal já foi extinta no papel ou ainda tá no caminho? Porque eu sei que já vinha falando há alguns anos, né? Extinguir, só que não é bem assim, né? Porque tem empresas que vamos dizer assim, lógico, tu tem que tirar a nota, né? Pra comprovar o que tu vendeu ou não. Mas assim, ainda era na manual, né? Eles estavam adiando esse prazo ali, hoje, na verdade, é assim, ó, a única, digamos assim, empresa que ainda tem a permissão para fazer a emissão no nota manual são os MEI. Então, o MEI, digamos que é um comércio. Eu me refiro àquela grande, porque tem aquela D1 ainda, né? Sim. Tem a D1 também, é normal, que é comércio a varejo. Também é possível fazer. Mas já não é mais tanto, porque hoje implantou-se o emissor cupom fiscal eletrônico. Sim. Então, a praticidade de você passar um produto ali, já faz leitura do código de barra e tal, você ganha agilidade. Né? Mas, digamos que a pessoa inicia lá, mas ele sozinho, né, gerenciando, ele tem a permissão ainda de poder usar o bloco manual, né, aquele pequenininho e tal. Né? Por isso que eu digo, os MEI ainda é permitido fazer notas manuais. Mas, um exemplo, no município, até então também era permitido fazer nota manual de serviço. Né? Era permitido. Já também iniciou-se a era digital. Então, quem tinha, beleza, terminou aqueles blocos, utilizou até o final, mas não tinha mais a concessão para poder fazer a impressão gráfica né, de novos blocos. Por quê? Já tinha a nota fiscal eletrônica de serviço. Tem uma praticidade de você fazer um login, uma senha, né? Aplicativo de celular, você tem um aplicativo, você faz a qualquer momento. Né? Então, existe ainda uns nichos que fazem manuais. Mas hoje, eu vou dizer que seja 1% que ainda utiliza. Senão é 100% teria digital, micro e pequena empresa também, né? Optante do Simples Nacional, com faturamento até 240 mil, né? Que ela não estaria, vamos falar de um comércio, né? Que ele se constitui hoje e ele então está iniciando aí as atividades, então até nesse faturamento acumulado, ele também poderia estar emitindo, ele não estaria obrigado ao emissor cupom fiscal eletrônico. Poderia estar fazendo em papel, só que, como o Barbeta falou, isso empaca muito a vida do dia a dia. É muito mais prático você ter um sistema que você possa alimentar ali, por exemplo, ter um sistema de gerenciamento do estoque e todo o teu financeiro. Então, o cliente pega a mercadoria, vem ali, passa, né? Você já dá baixa no estoque, já emite a nota, enfim, ele te dá toda uma condição de trabalho mais digital, vamos dizer assim, no dia a dia. Então, pode, mas, né, vai do cliente, eu não quero ainda, não consigo investir, né, em equipamento para chegar ali, porque, né, a gente sabe como que é começar a empreender, né, sempre tem bastante custo. Então, esse empresário também pode ter a nota fiscal de papel. Mas, olhando por outro lado, também hoje tem muito sistema bom no mercado com custo baixíssimo, né, com uma mensalidade ali, e eles são sistemas na nuvem, não precisa ser um sistema instalado na tua máquina, né? Você compra o direito de utilizar e você acessa a internet, coloca lá o endereço, você vai ter um login, uma senha e bora. Se a gente for comparar a questão até
Isso não faz muito tempo, faz de 1 ano e meio para cá. É que até então só o estado de Santa Catarina que não tinha ainda o emissor de cupom fiscal eletrônico. Não é que não tinha, mas criasse uma resistência. E as impressoras que tinha antes, elas eram lacradas, o custo de aquisição já estava ali nos R$4.000, só a impressora, fora ainda o equipamento e tal. Então encarecia muito o comerciante a iniciar já com um sistema. Porque você tinha que comprar o computador, comprar o sistema, ou locar ele. Aí você ia na impressora, você tinha que comprar a impressora, que era, vamos dizer, 50% do custo de implantação. Né? Aí tinha que fazer a lacração, tinha que ter empresa autorizada para fazer a lacração. Se dava algum problema, queimou, ou parou, não imprimia mais, aí tinha que chamar essa empresa para deslacrar ela, para fazer a correção, para depois instalar, né? Então, é muito complicado. Burocracia, né? Muita burocracia. Hoje, comparado à impressora térmica, para a impressão do cupom fiscal eletrônico, comparado hoje, está um custo de R$700 a R$800, mais ou menos, né, no mercado. Comparado com os R$3.700 a R$4.000 que era... Tá louco? Tendo em comparação, né? Então, hoje sim, o Estado, ele também deu digamos assim, ele deu a oportunidade de que o empresário pudesse ingressar numa era digital, não com um custo alto, né? E, claro que tem o seu reflexo. Né? O fisco, ele entende, ele sabe, ele tem acesso às informações do teu estabelecimento. Pelas notas fiscais eletrônicas de compra, então ele já tem mais ou menos um movimento, as informações do teu estabelecimento. Então, ele também iniciou essa migração, vamos dizer assim, porque muitos empresários hoje já eliminaram a impressora antiga e implantaram a impressora nova. Uma que ela não tem mais vida útil, a anterior tinha uma vida útil, essa aqui tinha uma que tinha que fazer tirar todo o final do dia um relatório, não sei. Isso, redução Z, redução X. Isso não tem mais hoje em dia. Exatamente. Então. Os empresários justamente migraram, tiraram fora aquela impressora, né? Fizeram a baixa dela e acoplaram ao cupom fiscal eletrônico. Com isso, eliminou-se, digamos, o risco. Se aquela impressora desse algum problema hoje, digamos, a impressora térmica, né, no novo sistema, deu algum problema e tal, arranca lá fora, coloca a outra lá e pronto. Né? Não precisa ficar aí mais pedindo deslacração, ver o que tem memória, isso, aquilo. Né? Então, hoje, vamos supor uma assistência de uma impressora, novo sistema, é o tempo de você pegar uma outra e engatar, digamos, ou comprar. Né? Antes, não, você tinha que tirar lá fora, mandar para a empresa autorizada para abrir, para pedir autorização para o Estado para poder gerenciar as informações e tal, para depois voltar. Então, ia ser no mínimo quase uma semana. Então, você eliminou uma semana para um dia, mais ou menos, tal. É o tempo que se gasta aí para... Né? Essa não tava... ainda tava naquela época ainda dessa redução Z ali. X, diariamente. Que eu atendi alguns clientes de informática e daí os caras também reclamavam, pô... Às vezes dava um pau no sistema, meu Deus, tem que fazer hoje à noite, daí isso tem que fazer no mesmo dia. Era uma burocracia bem grande, né? Isso aí. E aí, com essa modernidade, né, tecnológica, começa a eliminar procedimentos, né? Processos. E hoje a gente vive um ambiente, vamos dizer assim, cada vez mais integrado, né? Vamos falar assim, por exemplo, o microempreendedor individual, hoje ele tem à disposição dele, tanto faz se ele é comércio, né? Ou se ele é um prestador de serviços, ele tem, por exemplo, se ele é comércio, ele tem... o acesso, através de um login e uma senha, no portal do Estado para emissão de nota fiscal eletrônica de forma gratuita. A mesma coisa na prefeitura, né? Para a emissão da nota fiscal de serviço, ele não precisa ter um software para fazer isso. Ele pode fazer sem custo nenhum. Basta que ele tenha um computador e ele esteja com a legalização, né? Com a inscrição estadual, tudo certinho, inscrição municipal, com os acessos, ele
ele dá jeito de boa. A de serviço a do serviço é da prefeitura, né? Mas a de produto é do Cefaz, não? Isso aí, né? Isso aí, no portal do Cefaz. Então a gente consegue criar esse acesso, ele faz o acesso lá a gente orienta, inclusive, né? Sim. Por exemplo, o microempreendedor, ele não tem necessidade de ter uma contabilidade mensal, a não ser que ele tenha um colaborador, que ele pode ter até um colaborador. Então, a gente faz o trabalho da parte trabalhista, né? Toda, e automaticamente, então, como ele tá ali todo mês com a gente assessora ele como um todo, né? Mas mesmo assim, ele precisa de uma orientação para emitir uma nota fiscal eletrônica ou aprender a emitir a nota fiscal eletrônica, a gente também dá esse assessoramento, né? Lá no escritório para ele. Então, a gente vive um ambiente cada vez mais integrado, né? O próprio governo, né? Hoje se fala muito na questão tecnológica e na automação dos processos que, ao invés de ser manuais, né, eles podem ser automatizados e que a gente possa direcionar esse tempo, então, dos gestores e também dos colaboradores, muitas vezes, para outras áreas que aí a tecnologia não entra. Porque eu digo assim, a tecnologia, hoje, ela tá aí, vamos dizer assim, de forma a não ser mais substituída. Ela não é mais substituída, ela é essencial. Hoje, como o Barbeta falou, a gente precisa de bons equipamentos de informática, de uma boa estrutura tecnológica para poder atender e atender bem. Mas nunca o ser humano como um todo vai ser substituído, né? Porque tem coisas que precisa das pessoas. Sim, e aonde é que precisa das pessoas? É justamente a questão do pensar, do gerenciar, em fazer a gestão, né? Claro que, por exemplo, hoje a gente já vê aí a nível de mundo, né, softwares que já conseguem fazer uma petição, né? Tu coloca lá algumas informações sobre o que é e ele busca já tudo referente àquela área dentro do direito e já consegue montar, consegue analisar, né? Mas muitas coisas, eu digo assim, o ser humano, ele não vai ser substituído, né? Esse medo a gente não precisa ter. Não, a gente só precisa se preocupar em ser bom. Saber controlar a máquina. Isso aí. Por exemplo, gerenciamento de pessoas, né? A gente dentro de uma empresa contábil, como é a nossa, a gente lida muito com número, com informação, lida com leis também, mas também lidamos com pessoas todos os dias, né? E a gente vê que o desafio constante também é gerenciar, né? É lidar e gerenciar pessoas e equipes, né? Essa também é um desafio dos gestores, dos empresários, vamos dizer assim, né? No dia a dia. Então, eles têm que, eu digo assim, a tecnologia, a gente tem que trazer ela sempre a nosso favor. Colocar ela naquilo que ela deve ser colocada e automaticamente eu também poder direcionar o meu tempo para gerir as outras questões onde que a tecnologia não substitui. Então, e sendo que a tecnologia substitui já muita coisa hoje, né? Sim, a parte operacionalmente falando mesmo, né? Ela tem muita coisa no mercado, tem muito software, tem muita coisa boa, sabe? Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar. Com certeza. Antes tu tinha tocado no assunto aí do e-social, né? Isso tem alguma coisa a ver com aquela certificação digital ou não tem nada a ver com... Porque hoje em dia a certificação digital ali tá cada dia mais... Hoje em dia acho que não sei se ela chega até a ser indispensável já para a maioria dos empresários, né? Nesse ponto é indispensável, tá? O certificado hoje, como que em termos de uma era digital, o certificado digital hoje ele é indispensável. Ou a empresa tem o seu certificado para justamente poder estar acessando a plataforma do governo. O GovBR é uma plataforma do governo onde vem a alimentação de dados da empresa, dados do empregado, né? Então, quem não tem, existe ainda a possibilidade de você acessar por procurador. Né? Do mesmo jeito, você tem que fazer uma procuração, validar ela na Receita Federal e tal, para que ele possa estar utilizando o exemplo certificado do escritório. Sim, para subir as informações. Sim. Quer ser parte trabalhista, quer ser parte fiscal. Então, hoje, o certificado digital é indispensável. É uma questão de segurança mesmo, né? E claro, e por ser digital, vem a questão de segurança. Quem assinou aquele documento? Quem validou o documento?
né? Então, tem o seu registro. Então, não foi qualquer um. Né? Então, justamente nesse sentido que vem o certificado digital. Mas hoje, qualquer acesso às plataformas do governo, inclusive do Fundo de Garantia, né, são através do certificado digital. E tem muita coisa para pessoa física também que exige, né? Ou ainda existe o acesso ao meio que alternativo com login, né? Mas ainda assim tem opção já para... Se o cara tem porque ele pode fazer PJPF, no caso, né? Isso aí. E já facilita todos esses acessos ali também, né? Hoje vai ser centralizado praticamente tudo pelo GovBR. Existem ainda muitos canais com login e senha. Né? Mas a tendência com a evolução vai tudo pelo GovBR. Porque hoje já existe uma unificação, principalmente na parte pessoal, porque antes era carteira de trabalho, PIS e mais outras informações. Então hoje é tudo CPF. Não existe mais a questão de vários números, vários cadastros. Sim. É unificado, é CPF. Então essa é a tendência, direcionar tudo para um único registro facilita, e automaticamente vai ser o acesso para consultas. Né? Hoje, como a gente tem quase, né? carteira de trabalho digital, meu INSS, carteira de motorista, né? Então, o Detran, né? Detran num todo, né? Detran num todo, Receita Federal, é tudo pelo GovBR. O problema é se caiu o GovBR, aí caiu tudo, né? Como eu estava falando, né, a questão do estar integrado, né? Então, essas plataformas hoje, elas trabalham tudo, era o código de acesso, login e senha, a plataforma do GovBR, né, que ela é usada, como o Barbeta aqui falou, só complementando mais algumas, o meu INSS, né? O meu INSS, então, tu usa para agendar perícia, para consulta de benefício, tudo que envolve a questão previdenciária, você acessa praticamente pelo meu INSS, é através do teu CPF e uma senha que é criada essa conta no Gov, né? Além dos serviços do SUS digital, do Detran digital, carteira de motorista, enfim, até carteira de trabalho, tudo ali. Dinheiro lá que o pessoal tinha do Banco Central também usava pelo Gov. Esse sistema aí do Gov. Mas nós lá no escritório, o que acontece? Em alguns casos, na maioria dos casos, vamos dizer assim, a gente acessa por procuração. Então, o escritório, né, Alto Vale Contabilidade, nós temos o nosso certificado digital e o cliente tem o certificado digital dele, né? E através do certificado digital dele, por exemplo, ele nos dá a procuração, os poderes, né? Nos tornamos procuradores, então, para poder acessar, então, a plataforma do ECAC, que ali a gente faz todas as consultas e emissão tanto da parte trabalhista, em alguns casos, e a parte fiscal, principalmente, né? O acesso ao E-Social, que eu vou estar falando daqui a pouco também, então, é tudo através de procuração. E quando o cliente, por exemplo, em alguns casos, ele não tem o certificado, por exemplo, um MEI, né, que ele em alguns casos ele não precisa do certificado. Então a gente vai no portal da Receita Federal, a gente faz uma procuração, ele vai no cartório, assina e reconhece a assinatura, volta para nós, a gente sobe para a Receita Federal, valida e aí habilita essa procuração para a gente. Então, aí a gente acessa os dados dessa empresa com o nosso certificado, mas através dessa procuração. Então, agora, por exemplo, a questão dos domésticos, da mesma forma, né? Então, vai estar tudo caminhando, ou faz o acesso pela plataforma do Gov, ou tu faz com procuração. Então, essa é o caminho. E falando, então, um pouco de E-Social aqui também, né? O E-Social, ele é algo, assim, monstruoso, vamos falar assim, relacionado à parte trabalhista, né? Então, o E-Social, ele já está em prática já há alguns anos, né? E ele foi colocado em prática por grupos, né? Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, né? Então, o grupo 1 é aquelas grandes empresas, né? Acima de 78 milhões de faturamento, para nós falar em linha reta aqui, né? O grupo 2, então, são empresas com menos de 78 milhões,
mas acima de 4.800.000, né, que não sejam principalmente tributadas no Simples Nacional. Eu vou falar aqui numa linha reta, né, entre falar de grupo 1, grupo 2 e grupo 3, tem algumas regrinhas ali, né, mas, né, Bogo, não é bem assim. Sim, tem algumas questões que a gente tem que analisar para ver em qual grupo que ela se encaixa, né, para ver o tempo que ela tinha que aderir ao E-Social. Então, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, que é a maioria das nossas empresas, são as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional. Isso é o grupo 3. E agora vem o grupo 4, que é a parte pública, né? Públicos, né? Todos os órgãos públicos, então, eles são do grupo 4. Então, o E-Social, o que ele é? Ele é uma plataforma digital, onde que todas as empresas, vamos falar assim, elas inserem informações, principalmente relacionadas à parte trabalhista. Então, a parte da admissão, a parte de todas as alterações de salário, de turno, de função, de cargo. Então, tudo que você fizer no dia a dia relacionado a um colaborador, àquela empresa relacionada à parte trabalhista, no ato ou dentro do prazo hábil, vai subir para o E-Social. E lá vem o Ministério do Trabalho, o INSS, a Caixa Econômica, o Ministério da Economia, a Receita Federal, são órgãos que vão para dentro do E-Social e vão buscar as informações que eles precisam. Né? Então, por exemplo, hoje, o colaborador ele não tem mais necessidade de ter uma carteira de trabalho de papel. Ele não precisa. Eu enchi, a minha carteira de trabalho está cheia. Beleza. Ele pega o celular, baixa o aplicativo da carteira de trabalho digital, que o login é através da plataforma do Gov, CPF e a senha. E aí, a partir dali, ele tem acesso a todos os contratos de trabalho dele, ele tem o acesso a parte do seguro-desemprego, caso ele tenha direito de encaminhar, então ele pode encaminhar o seguro-desemprego pela carteira de trabalho digital e ele pode consultar o PIS, o abono do PIS, tudo ele pode consultar por ali. Então, dá para ver que evoluiu muito, sabe? Então, a carteira de trabalho digital hoje é uma realidade. Mas eu tenho... A minha carteira física tem 30 anos aqui. Eu tenho 3 empregos, eu fiquei 10 anos em cada emprego. Quando você habilitar a carteira de trabalho digital, isso tudo vai vir para lá também. Você vai conseguir consultar esse histórico mais antigo também de trabalho, né? Na carteira de trabalho digital. Então, o E-Social, além dos órgãos governamentais que eu falei aqui, que vão lá buscar informações, né, ele alimenta a carteira de trabalho digital, né, ele alimenta hoje o sistema da Receita Federal, porque a gente faz fechamento de folha. Então, antes a gente emitia, faz o fechamento de folha, e hoje a gente fez o fechamento, tem que subir. A gente tem até o dia 15 do mês subsequente para subir esse fechamento de folha. E lá a gente também, então, através do social, alimenta toda a parte da guia do INSS. Então, por exemplo, sobe todo o INSS devido para cada colaborador. Se a empresa é de tributação normal, sobe o INSS, que é devido pela empresa, na parte patronal e de terceiros. E sobe também a parte do salário família, as deduções, né? Que possa ter, salário de maternidade e tudo mais. E no final é lá, dentro do ECAC, na DCTF Web, que eu vou tirar a guia do INSS. Mas é tudo pelo E-Social. Então, eu subo todas as informações. Então, por exemplo, assim, uma admissão. A gente sabe que há tempos atrás, a informação ela subia uma vez por mês. Por exemplo, então, se levava um registro hoje, eu levava hoje, mas o colaborador começou ontem, ou ele começou hoje, por exemplo, eu podia fazer a informação porque ela não ia subir no ato. Então, tinha o tempo hábil de fazer o registro certinho e depois subir no tempo certo para o fisco, né? Não é que era o correto, mas a gente sabe que faziam isso. Sim. E não vinha uma penalidade porque o fisco, por exemplo, não conseguia visualizar isso em tempo real. E hoje acabou. Hoje, se você, né, Fred, hoje tu vem lá, por exemplo, se você vem lá no escritório e diz assim, Bogo, eu quero registrar um colaborador com data de ontem, até dá, na prática dá para fazer, só que é só contar o tempo de ser intimado e ser notificado, porque vai cair lá no E-Social
com a informação já fora do prazo. Né? Então, hoje, o E-Social não é que ele é uma lei nova. Né? Ele, na verdade, ele veio para colocar em prática a lei que já existe. Sim. E aquilo que, né, que vem sendo implementado no dia a dia. Então, eu preciso, né, fazer a admissão sempre com antecedência. Né? Então, o colaborador vai começar na segunda-feira. A documentação já deve estar lá no escritório já na sexta-feira. Para eu fazer pelo menos a admissão preliminar dizendo que o colaborador vai começar na segunda. A informação sempre com antecedência. Né? E assim várias outras informações, né? Então tudo é alimentado pelo E-Social. Então, por exemplo, nós lá dentro temos uma, vamos dizer assim, uma jornada forte, né? Nesse sentido de alimentar as informações e também tá buscando sempre tá atualizado para aquilo que precisa, porque muda muita coisa constantemente, né? Então, por exemplo, o FGTS digital, ele vem sendo implantado, mas para que ele aconteça efetivamente, tem que ter toda uma transformação, tem que ter todo um alinhamento lá dentro dessa plataforma para ela comunicar depois com a plataforma do FGTS digital, porque vai ser tudo via E-Social. Né? Como eu falei primeiro, eu faço o fechamento da folha, fechei a folha tudo certinho, aí eu subo ela. E quando eu subo ela pro E-Social, o fechamento dela, ela vai alimentar o INSS, ela vai alimentar o FGTS, ela vai alimentar a parte do imposto de renda. Então, por exemplo, as empresas que compram de produtor rural, vamos falar numa linha reta assim também, elas compram de produtor rural, elas têm, quando é pessoa jurídica que compra, por exemplo, de uma pessoa física, uma madeireira compra de um agricultor lá umas cargas de madeira. Ela precisa, em termos gerais, reter o INSS, né, nessa compra. E esse INSS, ele deve ser informado para o fisco, né, que foi, né, de quem foi comprado e tudo mais. A gente faz via uma declaração, que é a FDRINF, e aí sobe lá a informação também, para daí fazer o acolhimento. Ou seja, não tem mais muito para onde correr, entendeu? Tá tudo integrado, cada vez mais integrado. E o fisco tem um sistema de inteligência, um sistema de automação bem grande. Então, né, recentemente agora, por exemplo, as operações de cartão de crédito, também, elas são... Não adianta eu querer omitir do fisco o que eu movimento no cartão. A mesma coisa agora com o Pix, né? Não adianta querer, eu não consigo omitir, porque, por exemplo, o Estado baixou uma lei ali, um decreto, de que as instituições financeiras têm que informar desde a obrigatoriedade toda a movimentação via Pix. Né? Então, eles vão fazer as análises deles. Se eles vão fazer o cruzamento e notificar desde lá, isso a gente não sabe. Mas que eles que eles já estão recebendo informação, isso já é um fato real, né? Então, a gente está integrado. Então, o E-Social, eu vejo assim, algo como benéfico, porque ele facilita vamos dizer assim, a vida tanto do empresário como da empresa contábil também. Né? Porque faz com que a gente coloque isso em prática todos os dias, a gente minimiza ali muitos riscos no dia a dia, porque, querendo ou não, se a gente não tiver por exemplo, na época que era mais manual, muitas coisas não eram vistas, mas, por exemplo, se não fosse feito e um colaborador fosse, por exemplo, para o Ministério do Trabalho, ele tinha o tempo dele, né, para ir reclamar os direitos dele. Então, muitas coisas ali poderiam ser cobradas. Hoje, não que não pode, né? Se não tiver de acordo, ele consegue cobrar, mas ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque hoje as empresas, vamos dizer assim, elas, querendo ou não, elas se obrigaram também a fazer com que as obrigações sejam feitas dentro de um prazo, da forma mais correta, ou seja, que elas cumpram as obrigações. E o não nosso... dá mais para omitir, né? Então, Isso, e o nosso trabalho, acima de tudo, está nesse ponto, né? Não só de registrar, de executar, mas sim de sempre estar orientando, de levando a melhor alternativa para o cliente, para ele poder sim decidir, escolher, né, o que ele quer fazer. Porque na verdade, assim, ó, toda essa parte tecnológica, a gente sempre tem que olhar com bons olhos, né? Existe todo um processo, existe todo um cansaço, né, de você ir implementando e modernizando e tal. Só que vamos pegar um exemplo simples.
havia muito problema de perdi a carteira de trabalho. E agora, como é que eu vou fazer e tal? Não acho carteira de trabalho, vai lá fazer uma segunda via. Mas tinha que correr atrás de todos os empregos anteriores para fazer nova anotação da informação. Meu Deus. Não é? Sim. Para que no futuro, você podia estar se pleiteando ali a aposentadoria, né? E aí você tinha que ter comprovação Claro, do tempo e tal. Hoje, você não precisa mais isso. Então, não facilita. Tá tudo no sistema. Automaticamente o teu pedido no INSS você faz em casa, no teu celular. Lá te dá a simulação já, porque através do e-social sobe todo mês a informação do teu rendimento, do teu salário, da tua contribuição. Então, já está lá. Se você quiser pegar um relatório das contribuições que você hoje teve, dos teus vínculos, né? Ou quem é autônomo, dos seus recolhimentos, você vai lá e puxa todo o teu histórico. Então, quer dizer, se eu perdi a carteira, ou isso, aquilo, hoje já não faz mais sentido. Você não precisa mais ficar apresentando pro fisco, digamos assim, pro INSS, vamos chamar assim, né? Antes eu queria ir lá me aposentar. Primeira coisa, você tem que reunir um monte de documentação para você fazer a comprovação. Carteira de trabalho, mais isso, mais aquilo e tal. Hoje, se não tiver mais a carteira de trabalho, ok, só fazer o pedido, porque as tuas contribuições já estão lá. Para que você vai ter que provar algo que já existe lá? Né? Mas é com essa modernidade, essa implementação de tecnologias, de melhoramentos, vai facilitando. Então, a gente passou um bocado, né, com o e-social, depois veio a pandemia, né? A gente passou assim, Vitor, a gente passou um bocado aí para poder estar atualizando, né? Porque era todo dia, principalmente na pandemia, era todo dia uma norma diferente, dia uma norma diferente, e lá vai você se ajustar, lá vai você fazer a orientação, né? E graças a Deus passou-se, né? Porque sempre a gente cita bastante essa frase: depois da tempestade vem a luz do sol. Sim. Então foi uma fase complicada, mas hoje, graças a Deus, tá bem encaminhado. A gente percebe nitidamente de que já não existe mais aquela procura, aquele transtorno de documentação e cópia, isso, aquilo, está tudo na palma da mão. Existe sim hoje a questão de orientação para você implementar. Baixa o aplicativo, faz os cadastros, tal. Então existe essa orientação. Mas no demais, graças a Deus, está indo bem. Outro fato que é importante falar aqui também sobre a carteira de trabalho digital é, por exemplo, assim, eu sempre falo, um abandono de emprego, né? Não é que é comum isso acontecer, mas pode acontecer abandono de emprego, né? E então, um tempo atrás, o que acontece? Geralmente se pagava o salário, né, com cheque ou em dinheiro e tudo mais, e a carteira de trabalho, por exemplo, era física, né? Então, por exemplo, um abandono de emprego, o colaborador sumiu. Então, como que eu preciso fazer uma formalização, eu preciso criar uma formalização para desligar ele? Então, eu faço todo aquele procedimento durante os primeiros 30 dias, no mínimo, de comunicar, não veio, não deu retorno, enfim, vou fazer a rescisão por abandono de emprego. Só que daí, em tese, não que, claro, ele não compareceu mais, eu não vou fazer o registro da carteira. Mas se a rescisão ela der saldo positivo, eu preciso, de alguma forma, disponibilizar esse dinheiro para ele. Então, lá atrás, o que se fazia? Ou se abria uma conta para essa finalidade específica em uma instituição financeira, ou fazia um depósito judicial via Ministério do Trabalho, né? Fazia esse procedimento e resolvia. Só que é trabalhoso, era burocrático. Hoje, por exemplo, se a empresa, o colaborador tem a carteira de trabalho já digital e ele faz o pagamento via conta, deu positivo, deposita o salário, já liberei o dinheiro para o colaborador, está lá. E aí, automaticamente, no ato que eu fiz a rescisão, já subiu para o e-social, desligamento, já alimenta a carteira de trabalho e fechou. Né? Legal, né? Então, facilita bastante esse ponto, né? E outro ponto também, falando de automação e tecnologia, que é o que a gente vive, né? No nosso dia a dia, por exemplo, eu e o Barbeta, até um fato curioso que praticamente poucas pessoas sabem, eu e o Barbeta somos primos, né? Os nossos avós, por parte de pai,
eram irmãos, né? Então, o meu avô por parte de pai e a avó do Barbeta por parte de pai, né? Eram irmãos. Só para dar uma quebrada aqui, né? Mas enfim. Tudo entre primos, então. Isso aí, Então, falando de tecnologia, e o Barbeta também somos sócios da Orizarte, né? Consultoria, e da OZT Business. Então, a Orizarte, ela é uma empresa que trabalha com consultoria, é uma consultoria personalizada, né? A gente vai na empresa, a gente faz um levantamento, faz um diagnóstico, né, da empresa como um todo, e a partir dali se apresenta o diagnóstico para o empresário e ele, então, avalia em que área ele vai querer trabalhar primeiro, por exemplo, né? Então, nós temos essa sociedade com o Douglas e com o Guilherme, né? O Douglas hoje mora em Laurentino e o Guilherme mora no Rio do Sul. E também a gente tem a OZT. A OZT, ela é uma empresa... É o Guilherme... Figueiredo. Sim. Isso. Ele não é... A OZT também não é dele? Isso. Sim, a OZT e a... A OZT e a Orizarte. Ah, tá. As duas. Eu sabia da OZT. Né? Isso, e aí a OZT, ela faz... a espinha dorsal dela é PPO financeiro. E, né, em termos gerais, o que é? É a terceirização do financeiro de uma empresa. Então, voltando para aquele fato, né, de que o empresário no dia a dia, principalmente o micro e pequeno empresário, ele tem uma carga grande de trabalho. Né? É fazer vendas, é cuidar do colaborador, é fazer pedido, é participar de um congresso, de uma feira, quando ele consegue ir, enfim, ele tem que chutar o escanteio, correr, cabecear e fazer o gol e tudo mais, né? Tem muito trabalho no dia a dia. Então, hoje, por exemplo, o trabalho da OZT, ele vem nesse sentido. É para aliviar a carga, por exemplo, do empreendedor no financeiro. Então, a gente consegue gerenciar todo o fluxo de caixa da empresa, né? Nas entradas, nas saídas, emissão de boletos, gerenciamento de pagamentos. Então, a gente consegue fazer todo esse gerenciamento, programar os pagamentos para o cliente e depois ele só vai e libera. A gente tem um acesso restrito só para fazer a programação de pagamento na instituição financeira. E aí depois o cliente, né, o titular da conta, ele vai lá e faz a liberação. Então a OZT, ela faz esse trabalho, no final do mês ela faz o fechamento e faz a apresentação. Né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um negócio, mas eu às vezes às vezes eu não gosto muito de lidar com contas a pagar, contas a receber, emitir boleto, emitir nota fiscal, inclusive se emite as notas fiscais também pela OZT. Então eu não tenho esse tempo. Às vezes eu não gosto, mas às vezes eu gosto e não tenho tempo. Eu poderia estar fazendo outras coisas. Dá para contratar a OZT e fazer isso, né? E totalmente digital. O mais legal de tudo isso é isso. Eu não preciso estar movimentando papel, né? Se faz um trabalho totalmente digital pela OZT. Eles fazem, né, todo o alinhamento com a empresa e a partir daí passa a se comunicar, faz tudo gerenciamento. E essa informação depois, ela é justamente canalizada diretamente para a contabilidade também para a gente poder fazer a contabilização, né? Processar e contabilizar. Então, é uma linha toda sem papel. Sim. Né? Que dá para fazer bem tranquilo. Então, isso já é uma realidade aqui pertinho da gente. Né? A OZT é uma empresa nossa daqui e que está à disposição aí para os nossos empresários, vamos dizer assim, né? Bom saber, né? Com certeza. É isso aí. E não sei se vocês querem deixar uma mensagem pro pessoal que assistiu o vídeo aí, que tanto para a vida pessoal como para a parte do empreendedorismo, né? A gente sempre pede para cada convidado sempre deixar uma mensagem para inspirar, né? Querendo ou não, a nossa região é um berço de empreendedores e sempre tem alguém ali... E futuros empreendedores também, né? Alguém talvez está esperando alguma oportunidade ou um toque, né? Uma mensagem para dar aquele empurrãozinho final para realmente empreender e seguir a sua vida, né? É isso aí. O que eu digo sempre, né? Toda empresa, ela precisa ser bem gerenciada, independente de ela ser pequena ou grande. Então, às vezes, a gente tem na gente, parece enraizado de que o que não faz uma empresa ir para frente é pagar impostos, né? Mas, na verdade, não é. Né? O pagar impostos, na verdade, é uma consequência
do nosso faturamento, da nossa movimentação. Então, a gente precisa, assim, fazer o cálculo diariamente dos nossos custos, né? Esses percentuais de impostos têm que ser adicionados ao preço final do nosso produto também, para que a gente consiga vender o nosso produto ou serviço sempre com um valor suficiente para cobrir todos os nossos custos e gerar lucro para que a gente consiga dar uma operação sadia para a empresa. Então, o que quebra uma empresa geralmente é mais a má gestão, por exemplo, do que pagar impostos, né? Ou os encargos, né? Preciso fazer. E a mensagem que a gente, né, pode deixar hoje para o empresário é de que empreender é maravilhoso. Eu digo assim, é desafiador, mas é maravilhoso, porque através do empreendedorismo a gente consegue ter mais liberdade, desde que tudo isso seja feito de uma forma equilibrada, com conhecimento, né? Não é uma jornada tão simples, mas a gente buscando conhecimento e se desenvolvendo, a gente consegue ter liberdade, a gente consegue prosperar, a gente consegue ajudar muitas pessoas, a gente consegue desenvolver um município, a desenvolver um lugar, vamos dizer assim, né? O nosso estado, a nossa nação. É através do empreendedorismo. A gente gera recursos, a gente gera empregos e a gente gera impostos e tudo mais, né? A gente faz girar a máquina, né? O empreendedorismo, ele movimenta muita coisa boa. E para empreender, às vezes a gente parece que tem que ter tudo pronto. Eu tenho que estar preparado, se eu não tenho isso não vai dar, se eu não tenho aquilo não vai dar. Claro que tem que ter um mínimo, mas a gente deve começar com aquilo que a gente tem, sempre. Sim. A gente deve se organizar, pode começar pequeno, porque hoje a gente tem tudo à nossa disposição. Não dá para dizer que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho, as coisas não estão a meu favor. Claro que cada um vai saber o seu tempo de começar, mas comecem com aquilo que tem, se organizem e vão em frente, né? Nunca deixem de estudar, principalmente agregar conhecimento para si, agregar conhecimento para a equipe de colaboradores, sempre desenvolver os colaboradores, trabalhar o espírito de liderança e ser um verdadeiro líder também dentro de uma empresa, não ser chefe, né? Aquele cara que vem e manda de cima para baixo e deu, né? Ser um líder de verdade, né? Aquela pessoa que consegue orientar, que ela consegue conquistar, que ela consegue também coordenar os trabalhos através dos seus liderados, as pessoas que estão ao redor dela, né? Então, eu digo sempre isso, buscar sempre esse caminho. Também... outra dica aí é não procurar fazer tudo sozinho. A gente tem que procurar ter sempre boas pessoas do nosso lado e conseguir delegar, né, os trabalhos. Porque com certeza. A gente consegue, né, 2 mãos fazem bastante coisa, mas se eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 mãos, eu faço muito mais. Só que dentro de uma empresa eu preciso saber fazer, né, saber contratar, e também não é só saber contratar, preciso saber delegar. Ou seja, eu preciso saber reter esses colaboradores através de desenvolvimento, treinamento, cursos, né? A boa gestão de pessoas dentro da empresa é crucial, porque a gente vive uma época que não é só o dinheiro que segura um colaborador dentro de uma empresa, né? É todo um equilíbrio que tem que ter, né, na jornada ali, salário, a parte de gestão de pessoas, né? A questão também... de ter o reconhecimento, valorizar o colaborador, enfim, qualidade de vida, né? Pequenas coisas no dia a dia que fazem a diferença. Então, procurar proporcionar isso também para a equipe e, com isso, saber delegar, cobrar, fazer uma via de mão dupla e assim a gente consegue prosperar. Com certeza. Complementando então o que a fala do Vitor, né? Também é crucial, né? Você fazer aquilo que você gosta. A partir do momento que você está atuando, está trabalhando naquilo que você de fato gosta, ele não é um trabalho, ele é um lazer, né? Porque todo dia você vai acordar e você vai disposto, né, para o teu ambiente. Porque justamente te faz bem. É aquilo que você gosta de fazer, né? Então você faz com alegria, você faz com uma leveza, você faz com facilidade. Não é um peso, não é um fardo, né?
Então, todo dia é um dia diferente, né? Diferente, mas sempre alegre. Vai ter as dificuldades? Claro que vai ter dificuldades. Mas você, estando feliz, você tendo conhecimento da causa, você consegue tranquilamente passar o dia, né? Então, por isso que o que o Boco colocou é crucial, né? Mas é indispensável também você fazer aquilo que você gosta, né? A gente já, né, de experiência nossa, no nosso dia a dia, né? A pessoa ir no embalo, né? Porque o cara foi bem em tal situação que eu também vou seguir aquele caminho, que também vou dar bem. Sim. E a gente percebe que depois, né, não dá certo, não porque né, não era o caminho, era aquilo que né, O cara devia aponta seguir. várias, né? Isso aí, por isso que eu digo, faz aquilo que lhe faz feliz. Que vai, né, que vai ter progresso. Você nunca vai parar, tá cansado, isso, aquilo, né? Aliado, claro, toda uma série também, não adianta você fazer aquilo que você gosta, mas também ser desleixado, né, para certas situações, né? Mas você escolhendo, você traçando, escolhendo aquilo que você quer fazer, só progride, né? Só vai evoluindo. Até tava conversando com ele em off, né? Que antes eu também tinha sociedade com meu irmão, né? Hoje o Daniel, né? Que vocês citaram. E também meu propósito inicial era ganhar dinheiro, entendeu? Aí eu fui sócio da empresa e tal. E chegou um momento que esse propósito já não servia para mim, entendeu? Não se Então identificava mais, né? eu não era feliz, né? Tava ganhando, mas não era feliz. Então, dinheiro é bom, com certeza, tem que ter em qualquer negócio. Mas se tu não tem um propósito, se tu não é feliz naquilo que tu faz, ele não vai durar muito tempo, entendeu? Ele não se torna duradouro, né? Então, é importante sempre conciliar os dois. Isso mesmo. Mas tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio. É isso Tem que ter aí. equilíbrio. Né? Pra tudo, né? Para tudo. Equilíbrio E prosperar naquilo que a gente gosta, né? Prosperar naquilo que a gente não gosta é bem difícil. E prosperar naquilo que a gente gosta também, às vezes, pode ser difícil, né? Mas, assim, é na dificuldade que a gente amadurece. É na dificuldade que a gente aprende, é na dificuldade que a gente geralmente tem as maiores lições e aonde a gente dá os maiores saltos, né? Porque a gente dá um passo, né? Erra, acerta, vem para trás, vai mais 2, vai. E assim é a jornada, tanto na vida pessoal como na vida profissional também, né? Sim. Então, também não desistir no primeiro percalço, não desistir no primeiro obstáculo. A gente precisa ser perseverante naquilo que a gente tem como propósito, naquilo que a gente acredita. Que é justamente a gente sempre poder contribuir. Que eu acho que o propósito de vida de qualquer pessoa, acima de tudo, de uma forma ou de outra, é sempre servir o próximo. Sim, de alguma forma, a gente está servindo o próximo. Agregar, né? Isso. E quando a gente faz isso de coração, né, com amor, a gente sempre vai prosperar. Né? Quando a gente fala em prosperar, a gente não fala só em dinheiro. A gente fala em realização, a gente fala em vários quesitos ao nosso entorno, né? E ter muita fé, acreditar. Né? Nós, como cristãos, acreditamos em Deus e fizemos as nossas orações diárias, não só no sentido de pedir, mas também agradecer. Né? Porque a gente tem muito mais a agradecer do que pedir, né? E essa é a jornada. Então, a gente busca o nosso alimento espiritual, que é através da oração, através da fé, e no nosso dia a dia caminhamos firmes, né, em torno do nosso propósito, tanto de vida pessoal, na nossa família, como também nos nossos negócios, e através da nossa empresa, Alto Vale Contabilidade, sempre procurando proporcionar da melhor forma o melhor para o nosso cliente, né? Diante daquilo que ele precisa, diante da necessidade dele. Então, o nosso agradecimento especial aí a cada cliente nosso, a cada colaborador nosso, né? Todas as pessoas que fazem parte aí das nossas empresas, que estão junto com a gente, tanto na OZT como na Orizarte também. E assim a gente segue a nossa jornada. Maravilha, então.
A gente agradece mais uma vez vocês terem vindo aí, bater esse papo com a gente e levar essa informação aí para o pessoal que está assistindo, né? E talvez pense em empreender e até em contratar algum serviço de contabilidade e também essas consultorias empresariais aí, né? Com certeza. Então é isso aí. Pessoal que assistiu, muito obrigado. Até mais. Valeu. Valeu. Um abraço. Um abraço, obrigado.